Meu Deus e glorioso, amado Pai, Pai eterno, Pai de infinita bondade. Tu és santo e a Tua palavra dura para sempre, Senhor, e não há quem possa impedir quando Tu queres agir. Pois Tu é o Deus que se levanta ao nosso favor nesta hora, já se chegando-se quase meia-noite na presença do Senhor, em oração, em petição, em busca do Espírito Santo, andando na presença de Deus, glorificando o nome do Senhor e dizendo que Ele é santo a cada momento, dizendo que Ele é poderoso. Porque o segredo de tudo, meus amados irmãos, é a humilhação. O segredo de se chegar a Deus é se humilhando. A humilhação faz com que Deus olhe para você mais rápido. Mais rápido Ele venha ver que tu estás se humilhando. Porque tem muita gente que chega na presença do Senhor de qualquer forma, de qualquer jeito. Mas a humilhação é onde Ele não deixará, aleluia, de receber a tua petição, a tua oração. Daqueles que são humildes, porque aqueles que se humilham também são humildes. Aqueles que se humilham, ele sabe, aleluia, aonde está e qual é o seu lugar. Qual é o seu lugar, qual é o teu lugar, qual é o meu. E nesse momento, a qual nós sabemos aonde estamos e o que somos, porque você sabe o que você é, eu sei o que eu sou diante do Senhor. E nós sabemos que cada um de nós somos pecadores, somos homens, mulheres, levantados por Deus para se humilhar, para orar, para interceder. Coisa que o diabo não faz, coisa que Satanás nunca fez. Ele fez se curvar, mas querer se humilhar, ele nunca quis contra o Senhor. Ele quis usurpar o trono, ele quis ser mais do que Deus. Mas o meu Deus, aleluia, Ele é maior do que tudo. Ele está acima de todos. Se existe um homem que veio na terra e morreu e hoje mora acima das estrelas, é Jesus Cristo. Se existe um homem que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e foi levado pelos anjos, aleluia, e foi levado ao céu, foi Jesus Cristo. Foi Ele, aleluia, Ele quem prevaleceu, foi Ele quem ressuscitou, foi Ele que disse que ia ressuscitar, foi Ele que levantou, Ele se levantou daquele túmulo, daquele lugar onde colocaram Ele ao terceiro dia, aonde o seu corpo não apodreceu, aonde o seu corpo foi restaurado, renovado. Foi Jesus Cristo, pois é Ele quem deu a vida por você e por mim. Enquanto você não reconhecer isso, você ainda não fará parte do que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Enquanto você, aleluia, não acreditar no que Jesus fez naquela cruz, por amor, enquanto você não entender que o amor dele foi grande para com você,
Ninguém, aleluia, vai herdar o reino de Deus. Mas vai herdar o reino de Deus aqueles que se humilham. Aqueles que se humilham, porém, né? Ele está ali para recebê-lo. Aleluia. Como aquela mulher que se humilhou. Louvado seja Deus, que derramou um vidro ali de alabastro nos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Aleluia. Isso foi humilhação. Não a humilhação de ser humilhado, não. Mas uma humilhação de adoração. Uma humilhação que teve, aleluia, uma graça eterna. Que teve uma ação divina, a qual aquela mulher está com o Senhor, a qual aquela mulher chorou, se derramou, se humilhou na presença do Senhor. Muitas vezes entramos na presença do Senhor, fazendo aquela oraçãozinha, querer aquilo, quero isso, quero aquilo, muda isso, muda aquilo, salva isso, salva aquilo. Mas não se humilhamos perfeitamente. Onde pedimos o perdão pelos nossos pecados. Onde dizemos para Ele que sem Ele não somos nada. E que nós não servimos para nada se o Espírito Santo não tiver na nossa vida. É eu e você. Qual é a tua humilhação hoje? Pode fazer campanha, pode subir monte, mas se não se humilhar, nada vai acontecer. Se não chorar, se não derramar lágrima, vai ser difícil. Porque muitos são os desejos do homem, da alma. Mas nós cremos, aleluia, que o nosso Deus, Ele está pronto para te receber em espírito e em verdade. Quando o homem se humilha diante de Deus, diante do Senhor Jesus, o Senhor vai fazer o possível para dar vitória a este homem, esta mulher que tem chorado amargamente, esse homem que tem tentado, mas não tem conseguido. Muitas das vezes nós nunca reconhecemos a presença de Deus na nossa vida. Porque eu vou dizer uma coisa para você. A cada momento eu sinto a presença de Deus na minha vida. E se Ele sair, eu fico perturbado da minha mente. Eu fico como se estivesse só, desamparado, sem a cobertura de Deus na minha vida. É aí onde você se humilha. É aí onde você coloca o seu joelho no chão e ora, pedindo a Deus a misericórdia dEle. Porque eu vou dizer uma coisa para você, Deus, aleluia. Tem gente que quer Deus para Deus fazer isso e aquilo outro, mas não quer Deus para morar no reino, não quer Deus para viver uma vida santa, não quer Deus para viver uma vida eterna. E tem muita gente misturando as coisas. Tem muita gente embaraçada. Tem muita gente que não sabe nem para onde vai. Deus é fiel, Ele quer ser adorado. Deus é fiel, Ele quer ser glorificado. Quer vitória? Se humilha.
se humilha perante a potente mão do Senhor, a Bíblia diz. E no tempo oportuno Ele vos exaltará. Ninguém chega na presença de Deus se não for se humilhando. Ninguém é merecedor de nada, nem eu e nem você. Nós não merecemos. A luta que você passa é grande. A luta que você tem passado é muito grande, é difícil. Mas começa a se humilhar agora. Nem que passe o dia todo se humilhando. Como aquela mulher que correu atrás de Jesus pedindo, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim porque a minha filha está completamente endemoniada. Ela foi se humilhando, ela foi gritando, e os discípulos diziam: Senhor, faz com que essa mulher cale essa boca. Mas mesmo assim ela continuou se humilhando. Ela gritou, ela disse: Senhor, socorre-me. Aleluia, louvado seja Deus. Aquela mulher se humilhou e o Senhor Jesus viu que ela se humilhou, viu que ela clamou, mas Jesus disse para ela: aleluia, louvado seja Deus. Eu não vi somente as ovelhas perdidas da casa de Israel, aleluia, mas ela continuou clamando: socorre-me, socorre-me, aleluia. E Jesus disse: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí a mulher continuou se humilhando ainda. Ela se humilhou mais uma vez e disse: Senhor, mas até os cachorrinhos comem da mesa, comem das migalhas que cai da mesa dos seus senhores. Ou seja, aquela mulher, ela disse: eu sou uma cachorrinha nesse momento, Senhor. Porque pensa quando o cachorro se humilha, né? O cachorro se humilha para estar ali perto de você, para você dar uma comida para ele. Ele não sai do seu pé. O animal não sai do seu pé. Os cachorros, principalmente, ele fica ali esperando, se humilhando, olhando para você, para ver se você olha para ele. Assim estava aquela mulher se humilhando. Assim estava aquela mulher humilhada. Aleluia. Mas Jesus olhou para ela. Chegou o tempo de Deus olhar para você. Chegou o tempo de Deus olhar para mim. Chegou o tempo de dizer aleluia. Chegou o tempo da exaltação. Eu vou fazer um milagre. Chegou o tempo de eu honrar. Chegou o tempo, aleluia, de eu decretar a vitória sobre os teus inimigos. A falência do diabo está chegando. Aleluia, porque Deus está enviando os seus anjos ao nosso favor. A palavra do Senhor é poderosa. E nessa palavra você tem se humilhado. Essa mulher se humilhou. Jesus virou as costas para ela, mas ela continuou clamando. Olha, Jesus pode até virar as costas, pode até estar nesse barco também dormindo, mas é o tempo de clamar, é o tempo de se humilhar. Então aquela mulher, o Senhor ouviu e viu o clamor dela, e foi, aleluia, uma demonstração de fé, porque sabia que até uma humilhação é uma demonstração de fé, porque você está se humilhando a um Deus, e não a uma imagem, e não a uma pedra, e não a um jogo de futebol, que muitos estão se humilhando, chorando aí, ou uma novela, né? Ou um filme aí do diabo, as cores do mundo. O crente que é crente não se humilha isso aí não. O servo de Deus se humilha à presença do Senhor. Aquela mulher não se humilhou a homem não, se humilhou a Deus.
Somente aquele que poderia fazer o milagre na vida dela, da filha dela, da casa dela, na família dela. Então aquela mulher, aleluia, foi tomada de esperança, de humilhação. E o Senhor Jesus deu um decreto para ela. Ele disse: está bem, mulher, a tua fé te salvou. Vai, que a tua filha estará sã. Aleluia, ou seja, liberta. Eu creio que aquela mulher se humilhou mais ainda. Eu creio que quanto mais você se humilhar e Deus te dar a resposta, mais Ele vai, aleluia, te abençoar. Se humilha. Existe outro tipo de humilhação. Outro tipo de humilhação, vou te dizer, é quando tu humilha o teu desejo carnal. Quando tu humilha, eu vou humilhar esse corpo que quer tanto ser vaidoso, que quer tanto estar se mostrando, pecando, porque o corpo é pecaminoso e o corpo ele tende, né, a pecar. Então quando você para esse corpo para sair das coisas ruins, das coisas erradas, você está humilhando o diabo. Uma coisa é se humilhar perante Deus e outra coisa é humilhar o diabo. Eita glória! Você vai humilhar o diabo, sabe como? Louvado seja Deus, se afastando do mal. Aleluia! E indo para o que é bom. Porque indo para o que é bom é se humilhando para o que é bom, que é Deus. O próprio Jesus disse: bom é Deus, né? Então Ele é bom. Ele continua sendo bom, Ele continua, aleluia, se colocando, aleluia, e vendo a cada morador dessa terra. Ele está em busca dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade, ou seja, aqueles que se humilham, aqueles que querem tempo com Deus, aqueles que buscam tempo com Deus dentro do seu quarto, dentro do seu lar, até no lugar onde você vai. Cada vez que o homem vai para a presença de Deus, ele vai se humilhando. Cada vez que o homem, aleluia, anda com Deus, ele se humilha. Aleluia. Satanás não quer ver você se humilhando. Satanás quer ver você murmurando. Satanás quer ver você, aleluia, dizendo, aleluia, que o teu Deus não faz. Mas Deus não é Deus só para fazer. Deus é Deus porque Ele é maior. Porque se fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo o mesmo Deus. É o Deus eterno, Deus justo, Deus que livra, Deus que opera, Deus que santifica, o Deus que engrandece o seu nome. Aleluia. A Bíblia diz que Davi jejuava e diz que castigava o seu corpo com jejum e oração. Porque quando castigamos nossos desejos, quando nós apagamos o nosso desejo, o Espírito Santo cresce na nossa vida. Aleluia. Quando nós tiramos nosso desejo, chega o desejo de Deus na tua e na minha vida. Quem pode impedir? Quem pode parar? Quem pode parar quando Deus quer operar? Aleluia. Ele é justo. Aleluia. Se você vê na Bíblia Sagrada, quantos não se humilharam perante Deus em receber a salvação? Quantos, aleluia, se prostraram perante o Deus de Israel, como Raabe, que era uma prostituta. Ela reconheceu a Deus e foi levantada como uma gentílica, né? Uma mulher que não conhecia Deus passou a conhecer e acreditar. Se humilhou, saiu da vida de prostituição para se humilhar a Deus, para se humilhar aquele que merece toda adoração.
Satanás nenhum merece adoração. Nenhum demônio merece adoração. Mas o nosso Deus é perfeito. Ele cria, ele traz para nós, porque Ele é merecedor de toda adoração. Você e eu, o segredo é humilhação. O segredo é se humilhar. Quando se humilha, a justiça chega. Quando se humilha, Deus envia a resposta. Quando se humilha, quando você chora por Ele, quando você chora para Ele, quando você faz por Ele, para a glória dEle, Ele entra com resposta. Ele entra para trazer, para fazer, para mostrar o sol da justiça na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Homens fiéis, profetas de Deus, se humilharam. Se humilharam tanto. João Batista se humilhou muito. Ele disse: eu não sou profeta, eu também não sou o Cristo e nem Elias. Eu sou apenas a voz do que clama do deserto. Quer dizer, a voz nem dele era a voz do Senhor. O que tem na tua vida, o que Deus te deu, não é teu, é dele. E quem fala é Ele na tua vida. Quanto mais se humilhar, mais Ele chega. Quanto mais se humilhar, o milagre acontece. Quanto mais se humilhar o corpo, humilhar nas vestes, humilhar nos desejos carnais, se apartar das coisas do mundo, das práticas pecaminosas do corpo, porque todo pecado do corpo é transgressão ao reino de Deus. Porque quem fez o corpo foi o Senhor. É por isso que o diabo está destruindo muitos aí com bebida, idolatria, com drogas, prostituição, com malícias, com bebedeira, tudo isso. Porque que Satanás ele quer destruir? Ele destrói o corpo para destruir a alma no inferno. Porque o corpo é para ser templo e morada do Espírito. Foi para isso que Deus fez, o Senhor Jesus. Foi Deus quem fez. Para que o homem fosse cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele colocar o seu Espírito sobre nós, Ele coloca, nós estamos selados agora, aquele que crê em Cristo, que aceitou Jesus, estamos selados com o poder do Espírito Santo. Não adianta correr muito não nesse mundo. Não adianta muita coisa não, porque isso é passageiro. Isso vai trazer aflição na sua alma, no seu espírito. Como disse Eclesiastes, muito trabalho é enfado neste mundo e aflige a alma. Quantos não estão sendo afligidos? Quantos pensamentos estão aí neste mundo agora, na vida das pessoas? Porque perderam dinheiro, trabalho, fama, estão em tempo de morrer, de se matar por droga, por bebedeira, pela perca do casamento, pelas brigas. Quanto não estão com os pensamentos do diabo agora para destruir a sua vida, pensando que quando morrer vai para um canto bom, e não vai. Aleluia. Estão se perdendo, estão, aleluia, com os pensamentos, estão, aleluia, demoníaco. Porque quem está habitando dentro deles é o diabo. Satanás está trabalhando para destruir. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor veio trazer vida e vida em abundância. Ele veio trazer salvação. Ele veio buscar e salvar quem estava perdido. Ele veio trazer a salvação. Ele veio trazer o livramento de Deus para a tua casa, para a tua família.
Se não for Jesus, quem será? Ninguém. Só tem uma porta, meus amados irmãos. Só tem uma porta, e se ela se fechar, já era. São bilhões, milhões de religião, mas só uma salva. E nem é religião, é salvação mesmo, é Jesus Cristo. Religião não vai salvar ninguém, até porque o Espírito Santo não habita nisso. O Espírito Santo habita no corpo daquele que se rende, que se humilha perante o Senhor. Porque Jesus disse, olha, quando o Consolador vier, ele não falará de si mesmo, mas ele vai falar daquilo que eu tenho falado. Aleluia. Quem fala de si mesmo, dá glória para si, não para Deus. Mas aquele que fala de Cristo, de Jesus, do amor dele e pratica as obras do Senhor, é verdadeiro e justo. Isso é fiel. Mas tem que se humilhar. Tem que se humilhar. Tem que abandonar o pecado, tem que abandonar as injustiças. Tem que perdoar. Tem que se arrepender. Tem que viver uma vida plena, verdadeira, justa, fiel ao Senhor. Se eu não for fiel a Deus aqui, aonde eu for? Aonde é que eu vou ser fiel? Me diga. Se eu não fazer a vontade de Deus nessa vida, vou fazer a vontade de Deus aonde? Aleluia. Pois eu tenho que buscar ainda mais. Se humilhando, pedindo a Ele, Senhor, tem misericórdia. Eu não sou nada. Eu não sou nada sem Ti, Senhor. A minha família precisa de Ti, Senhor. Os meus filhos precisam de Ti, Senhor. O Senhor Jesus já está voltando, Senhor. Me ajuda. Humilhe o diabo se afastando do mal. Humilhe o inferno saindo da tentação. O diabo quer te destruir na tentação. Quer que você caia. Quer que você venha envergonhar o nome de Jesus, como muitos já estão envergonhando aí. O diabo quer que você venha desistir. Mas antes disso você vai envergonhar o diabo. Você vai envergonhar Satanás. Porque mesmo nessa luta Deus vai te dar vitória. E tu vai mostrar para o diabo, olha Satanás, eu te repreendo. Porque maior o que está comigo do que aquele que está no mundo. Maior o que está dentro de você do que aquele que está no mundo. Esse mundo de engano, de fantasia. Todos vão perecer que estão na corrente dessas águas do mundo. Vão se perder. Vão ser afogados. Vão se afogar. De uma hora para outra o diabo puxa o tapete. De uma hora para outra, Satanás envia as suas entidades para matar e levar a alma para o inferno. Mas o nosso Deus trouxe vida e vai trazer para a tua casa, para a tua família. Se humilha. A maior resposta que Deus te dá hoje é que tu venha se humilhar perante Deus. Deixe tudo de lado, todo pensamento, toda petição daquilo, de outro, daquilo outro. Se você começar a se humilhar, vou dizer uma coisa para você, se você se humilhar em oração a Deus, Ele vai fazer algo que tu nem tem pedido. Até o que tu nem pediu, Ele vai realizar. Porque o segredo, o Espírito Santo disse esses dias para mim, disse hoje, subi naquele monte hoje, o maior segredo, meu filho, é a humilhação. Se humilhando ao Senhor, se humilhando a Deus, você vai obter a resposta. Você vai obter vitória. Você se humilhando, você está entregando nas mãos do Senhor. Você se humilhando, você vai esperar no tempo de Deus. Você se humilhando, Ele vai fazer com que você entenda que Ele está no controle. Se você não se humilhar, não tem como a palavra chegar no seu coração. Sabe por que a palavra bate e volta? É porque tem muita gente sendo
ali levantado, sabe como? Pelo ego. Palavra de ego tem muito. Louvor de ego, que Deus vai te abençoar, isso e aquilo outro. Deus vai abençoar sim, irmão. Deus vai dar a vitória, vai. Mas não é porque você merece, não. Você não é merecedor de nada, e nem eu. Mas eu me humilho perante o Senhor, com o rosto em pó, com joelhos drobados, dizendo para Ele que Ele é santo. A maior humilhação é chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu te quero mais do que tudo nesse mundo. Isso humilha a carne, isso humilha tudo ao teu redor e ao teu derredor. Até o diabo bate retirado e não resiste, porque você está adorando Deus e ele não suporta. O diabo não suporta quando vê um homem ou uma mulher chorando pelo Senhor, dizendo: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Já pensou, tu abre a tua boca o dia todo dizendo que Ele é santo, que Ele é lindo, a Ele é a glória, a Ele é a glória, a Ele é o louvor, a Ele é o eterno. Eu estou te dizendo essa chave para você. A maior chave espiritual chegou na tua vida hoje. Humilhação. Desce a casa do olheiro. Desce, porque quando você desce, a Bíblia diz que Jeremias desceu e o Senhor disse: olha, desce a casa do olheiro, que lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E assim Jeremias fez, porque se humilhou. Porque se humilhou. Se humilhe. Deus vai fazer. Se humilhe. Quem realiza é Deus. Quem opera é Ele. Ele é quem decreta. É a humilhação que traz a poderosa mão de Deus. Por isso que a Bíblia diz: ó, se humilhai, porém, perante a potente mão do Senhor. Eita Deus, sabe por quê? Porque a mão do Senhor vai chegar para fazer um milagre. Receba essa palavra, receba esta oração, receba essa chave. A humilhação vai trazer Deus para dentro da tua casa. Eu creio, né, que vai chegar Deus na tua casa, chegar a arca, né, como chegou na casa de Obed-edom. O diabo quer tirar o teu tempo. O tempo que tu tem de buscar Deus. Chega do trabalho, pega o celular, vai para cima da cama e dorme. E não quer orar. Não quer se humilhar. Porque não quer mais Deus. Ninguém busca Deus pelo celular. A gente busca Deus no Espírito. A resposta vem no Espírito, dentro do teu ser. Ele é cumpridor da promessa, Ele é cumpridor de toda a palavra. Às vezes nós queremos uma palavra de alguém, mas o próprio Deus quer chegar dentro do teu lar e dizer: olha, eu falo contigo. Eu decreto isso. Como muitas vezes Deus chegou para mim e disse, e eu recebi. Mas eu me humilhei. Quando nós somos humilhados por Deus, a resposta e a vitória chega. Quando Deus tira da gente aquilo que desagrada a Ele, ou aquilo que vai fazer mal para você, aleluia, já é uma humilhação. Você já fica se segurando. Por que eu perdi isso? Por que eu perdi aquilo, né? Eu era assim, eu era aquilo. Isso aí, né? Eu vou dizer uma coisa para você. Tem muita gente que olha para trás. A mulher de Ló olhou para trás. E ela se transformou numa estátua de sal. Se transformou não, foi transformada, né? Então, quando ela olhou, mostrou o quê? O que é que está mostrando? Os desejos dela, que era para trás. Mas aquele que vai para frente, para o alvo, ele vai para o Senhor, mesmo na humilhação. E quando ele se humilha ainda mais no Senhor, ele recebe a vitória. O que foi que o João Batista disse? João Batista disse assim, ó: importa que ele cresça e que eu diminua. Sabe o que é isso? Quando eu me diminuo,
é porque eu estou me humilhando. E quando eu me humilho, Ele é exaltado. E quando Ele é exaltado, Ele cresce sobre mim de uma forma tremenda, poderosa. Essa é a chave. A vitória chega na tua vida. Entrega tudo na mão do Senhor. Limpa teu coração. Limpa a tua mente. Limpa o teu ser. Limpa a tua alma. Limpa diante de Deus. Tira tudo que desagrada ao Senhor. Você sabia que até dentro da nossa casa tem coisas que desagradam a Deus? Até aquilo que a gente veste desagrada a Deus. Até isso você tem que pedir a Deus. Até isso. Senhor, se é o cabelo, eu estou desagradando, não vou mais fazer, não vou mais pintar, não vou mais fazer isso. Porque o Espírito Santo incomoda. Senhor, é unha pintada? É brinco? É batom, Senhor, que está aqui, louvado seja Deus, te desagradando? É isso, meu irmão. Você humilha o seu corpo. E quando você humilha o seu corpo, você humilha o diabo, porque o diabo quer trazer o pecado para o teu corpo. Aleluia. E você se distancia do Senhor. Aí você vive, perecendo, porque está sem entendimento. Mas o entendimento eu estou te dando aqui agora. A chave é humilhação. A prática da palavra. Não seja, a Bíblia não seja só ouvintes, mas sim praticantes. Louvado seja Deus. Recebe essa chave. Recebe essa chave. E a vitória é certa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe essa oração. Eu quero que você, quando ouvir essa oração, essa palavra, você venha receber, você venha dar o like, você venha compartilhar, você venha aí, botar aí o nome. Amém. Que recebeu. Dê o seu like aí. Dê um comentário aí, no nome de Jesus, para que outras pessoas venham também receber da sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nesta madrugada oramos a Ti, Senhor, pedimos a Tua graça, pedimos, meu Deus, o Teu Espírito Santo em nossas vidas, Senhor. Pedimos, meu Pai, o livramento, meu Pai, em nome de Jesus, pela Tua graça. Em nome do Senhor, pela Tua bondade, Senhor, que é grande, mas a Tua misericórdia também que é grande, mas que também a Tua justiça também que é grande. E nós sabemos, meu Deus, que só o Senhor é fiel, meu Pai, só o Senhor é fiel para cumprir. Só Tu és santo nesta madrugada. E nós não se cansamos de dizer que só o Senhor é Deus. E nós não se cansamos de dizer, Senhor, que Tu ainda estás, Senhor, conosco. Que o nosso Deus nunca falhou e nem vai falhar. O homem, meu Senhor, ele é falho. O homem ele é falho, o homem ele é limitado, mas o Senhor não. O Senhor é poderoso. O Senhor faz o que bem deseja. Está sentado no trono e os querubins estão ali dizendo a cada momento: Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Deus de Israel. Só o Senhor é Deus, meu Pai. Nos dá vitória nesta madrugada. Repreende o maligno, repreende o demônio, o diabo, o Satanás, que tem oprimido as nossas vidas, que tem oprimido as vidas, que tem oprimido
aqueles que estão, Senhor, em nome de Jesus, perdidos, aqueles que estão oprimidos, nesta madrugada, Senhor, levanta-te do trono, meu Pai. Nesta madrugada, prepara o teu povo em sonhos, visões e revelações. Retira, meu Pai, aquilo que não te agrada do nosso coração. Retira da nossa vida aquilo que não, meu Pai, te apraz, Senhor. Mas repreendendo toda maldição e perseguição do inferno, toda maldição do inferno seja repreendida, toda investida do diabo seja desfeita. Senhor, que os portais do céu estejam abertos e os portais do inferno estejam fechados. Meu Senhor, em nome de Jesus, grande Senhor é o teu poder. E nós pedimos a Ti, a um Deus que salva, que liberta, um Deus que cura, um Deus que livra, que dá livramento. Meu Deus, nós te pedimos, Senhor, em oração. Nós te pedimos para nos dar vitória, nós te pedimos para nos dar graça, nós te pedimos para nos fortalecer, Senhor. Nos direciona a tua verdade e a tua justiça. Seja repreendido, meu Pai, toda obra do diabo e do inferno que tem tentado nos parar, que tem tentado parar teu povo, que tem tentado parar a tua igreja, Senhor, que tem tentado parar, meu Senhor, os que o Senhor chamou nessa terra. E muitas das vezes, meu Deus, aqueles que estão sendo parados são os que estão, meu Pai, entrando, aleluia, nos pratos do diabo, comendo os pratos de lentilhas, perdendo a salvação, perdendo a direção, onde Satanás não precisa fazer muita coisa, meu Deus, para que esse povo venha cair, mas eles mesmos têm caído nas suas próprias sabedorias, nas suas próprias inteligências, inteligência do homem, inteligência natural, a qual diz uma coisa sem saber que é, ao qual falam coisas que desagradam a Deus, a qual não tem a importância para o teu reino. Eu te peço, meu Senhor, neste momento, que o Senhor venha quebrar as maracutaias do inferno, que o Senhor venha quebrar as armadilhas do diabo, venha ser desfeita nesta madrugada. As armadilhas para amarrar a alma, para destruir esta alma, para levar esta alma para o inferno, para levar esta alma às profundezas. Repreende o Senhor, lança por terra. Repreende o meu Deus, lança esse inimigo que tem se levantado nas madrugadas, que tem se levantado para querer nos parar, para querer parar teu povo, a tua igreja. Repreende nesta madrugada esse demônio, Xaramande Calabraçai. Seja repreendido este demônio. Vai caindo por terra agora, Satanás. Vai caindo por terra agora, demônio. Vai caindo agora, seja repreendido agora. Seja lançado por terra agora. Desfaz estas obras do diabo, desta macumba, essa feitiçaria. Vai queimando agora, vai lançando nas profundezas. Vai necantaраmanai, fechando agora os portais que se abriram através da macumba.
através da feitiçaria, através, aleluia, da palavra contrária, através da inveja, através, aleluia, das obras que foram feitas nas encruzilhadas, aleluia, nos candomblés, nos terreiros de Umbanda, onde foi feita, onde foi lançado o teu nome, onde foi lançado o nosso nome. Vai queimando agora, vai queimando, meu Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo. Vai amarrando, meu Deus, o valente, destronando o diabo, esse demônio da perseguição, esse demônio que lançou contra a tua vida, contra a minha vida. Vai caindo por terra nesta madrugada. Eu te dou uma ordem, inferno, vai caindo por terra, porque em nome de Jesus Cristo tem todo o poder. Em nome de Jesus, com aquele sangue fomos comprados. Eu te repreendo em nome de Jesus. Sai desta família, sai desta casa, sai aleluia, que tu tem tormentado. Vai caindo por terra esse espírito imundo, vai despanchando. Velas pretas, velas que foram acesas, vai cortando o anjo com a espada desembanhada. Vai, meu Deus, entrando com a tua justiça. Vai entrando com a tua justiça esta madrugada. Vai entrando com a tua justiça, preparando, meu Deus, o milagre. Preparando, meu Pai, aleluia, fortalecendo o ribicosto e inimicai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta macumba vai ser desfeita, esta obra vai ser desfeita, esta obra, esta madrugada está queimando, este dia está queimando, ao meio-dia está sendo repreendido. Labracome negue a subir na bexumiri do inferno, sejam amarrados. Ribicos, Ramanai, Lebrebia, Decamaná, de Kovestig Rastio, da Magawe Shuineha, de Megemele Sherbele Pla Rebeca, de Kovanai, Tunibikamanagacho, Shekilipla, vai desfazendo, vai desmanchando, vai queimando. Shememien Hasilga, de Kota na Manguish, Wikula Manawalawi. Nequina lamantai teclas tu decábia. Vai, meu Deus, desfazendo. Vai, meu Deus, operando. Meu Pai, vai tirando, meu Pai, todo mal. Vai queimando agora. Vai queimando espírito imundo. Vai queimando demônios. Kudekouve anábia. Declabra sebinai com fogo do Espírito. Vai queimando agora com o fogo que desce quando Elias estava ali, aleluia, no monte, aleluia. Estava, louvado seja Deus, contra os profetas de Baal, aleluia. Estava ali Elias, louvado seja Deus, combatendo com eles um só homem contra 600, aleluia, 450 profeta de Baal, mais 500, aleluia, louvado seja Deus. Estavam todos ali reunidos, aleluia, para mostrar quem é o verdadeiro Deus. E Elias, só um homem que Deus escolheu na terra. Xaramandecouvianábia, Elebriacabe a Xébia, aleluia. Aquele que vencesse, aquele que descesse o fogo sobre o altar, vencia a batalha, aleluia, era o verdadeiro Deus, aleluia. Elias deixou eles, aleluia, fazer o sacrifício deles, ao Deus deles, ao Deus que, aleluia, louvado seja Deus Baal, ao Deus, aleluia, que eles achavam que mandavam chuva sobre a terra, que era o Deus da prosperidade dele, aleluia, louvado seja Deus, o nome do Senhor. Eu quero dizer para você,
você, aleluia, aquele que busca prosperidade, eles buscam um Deus que não é o nosso Deus, porque louvado seja Deus, quem busca prosperidade não busca Deus, busca prosperidade, mas aquele que busca Deus, aleluia, ele busca Deus não pelo que Deus vai dar a ele, mas aquilo que, porque ele ama Deus e Deus é bom para ele, aleluia, porque aleluia, é grato a ele, é grato a Deus por ter resgatado pelo sangue de Jesus naquela cruz. Então, aleluia, os profetas de Baal, aleluia, estavam ali reunidos, eles todos, fazendo o seu sacrifício do diabo, para que, aleluia, viesse manifestar uma ação maligna, louvado seja Deus, mas, aleluia, ali foi uma batalha de Deus, quem é o verdadeiro Deus é o Senhor, só Deus, ele é Deus, aleluia, que fala na terra, o diabo, aleluia, ele quer falar, mas a lambiacépia, ele quer imitar Deus, mas não consegue, louvado seja Deus, porque quando Deus fala, o negócio acontece, louvado seja o nome do Senhor. Então louvado seja Deus, eles estavam, aleluia, adorando um falso Deus, que não, aleluia, que não é Deus, porque existe só existe um Deus que comanda tudo. Eita Deus, se a batalha é entre Deus e deuses, então só existe um. Então só quem pode realizar milagre é um. Só quem pode realizar milagre é um verdadeiro Deus. Lebreque, lebraxé, lebreca, labracai. Então nesta, aleluia, madrugada, nesta tarde, labracanto, rebicovenábia, aleluia, Deus, o Senhor, aleluia, vai mostrar que Ele é Deus nesta madrugada, nesta meia-noite, nesta 2 horas, nessa vigília da tarde, na terceira vigília, quarta, quinta, ao romper da manhã, Ele vai mostrar que Ele é Deus, aleluia, vai mostrar que Ele é Deus ao meio-dia, Ele vai mostrar que Ele é Deus às 10 horas, Ele vai mostrar que Ele é Deus às 3 da tarde, Ele vai mostrar que Ele é Deus a qualquer momento, porque Ele é Deus. Eu quero ver, aleluia. Se foi uma batalha de Deus, só um Deus pode falar. Ao verdadeiro Deus, enquanto a luta, aleluia, Deus cala a boca dos deuses. Eita glória. Então Deus lá de cima, aleluia, o verdadeiro Deus calou a boca deles, porque só quem pode fazer esse tipo de coisa é Deus, por nome dele ser glorificado. Mas aleluia, Satanás se transfigura aleluia, né? Louvado seja Deus, num homem de luz, num anjo de luz. Mas porque Deus permitiu. Mas a batalha é entre Deus e deuses. Deus mostra que Ele é Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bracanta ramanaga súbia. Então Deus, o Senhor, vai mostrar que Ele é Deus nesse negócio. Demônio, tu vai cair por terra. Tu se mostra que é Deus e tu não é nada. Rabia cassebe, mas Deus é maior. Deus, ele cura, ele liberta. Deus vai libertar o teu irmão, a tua irmã, o teu esposo, a tua esposa. Deus vai libertar. Receba essa graça de Deus nesse momento. Labracundegebiacébia. Aleluia. Porque Deus é maior, porque Deus é santo. Porque Ele é eterno, Ele é eterno, a sua palavra dura para sempre, a sua graça dura para sempre. Ele é Deus que faz todas as coisas para nós. Aquela batalha ali, Deus não perde. Batalha, Deus não perde. Quando no mundo espiritual, aleluia, quando o diabo começa, aleluia, a querer te parar, a querer dizer que Deus não é nada, então Deus vai mostrar que Ele é Deus. Eita Deus! Eu quero é ver de Cantaramanabia. E Deus vai fechar a boca do diabo. Eita, Ramandagaçô. Deus vai fechar a boca do diabo. Deus vai fechar a boca do inferno. Ao teu favor e ao meu favor. Rebebe, Ramagauexuiderra. Porque Deus é Deus. Porque a sua palavra dura para sempre. Porque Ele é glorioso, a sua palavra é eterna. Eu quero ver quem vai vencer essa batalha. Claro que é Deus, porque só existe um. O resto é Baal. Aleluia. Oh glória.
Então quando Elias está ali, a batalha não é de Elias. Quando Elias está ali, a batalha não é de Elias. A batalha é de Deus. Aleluia. É Deus quem batalha. Rebecaixa. Elias é só um instrumento ali para consertar o altar. Mas o resto quem faz é Deus. O resto quem faz é Ele. Então se o diabo tem afrontado o teu Deus agora, chegou a hora de Deus arrebentar com eles. Chegou a hora de Deus arrebentar com eles. Labraca, suíte, remenicara, mandagauê, ripecovianábia. Eu quero ver quem que vai pedir quando a batalha do Deus começar. Sai. A batalha de Deus, quem vence é Deus. Aleluia. Então essa batalha lá em cima daquele monte, aleluia, estava ali Elias e os 450 profetas de Baal. Só um homem. Deus só precisava de um. Deus só precisava de um com autoridade. Deus só precisava de um, aleluia, instrumento para arrebentar com o inferno todinho. Eita Deus. Para quebrar a força da Jezabel. Para quebrar as forças naquele, aleluia. Porque Deus é Deus. Deus é Deus. O resto é Baal. Aleluia. Aleluia. Então ali, aleluia, não aconteceu nada. Eles clamaram o Deus deles, se cortaram, pularam de manhã até a tarde, mas nada acontecia. Eles cansaram, pararam. Agora foi a vez de Elias. Consertou o altar, aleluia, colocou ali o sacrifício, o cordeiro, aleluia, colocou ali o sacrifício sobre o altar, restaurado, jogou água, bastante água, fez uma vala, jogou água de novo e orou a Deus. E quando ele ora, o resto agora é do Senhor. Quando você ora, Deus, o Senhor, fará o resto. Eita glória! Quando você não consegue, o teu Deus vai conseguir. Quando dizem que o teu Deus não é nada, aí eu digo, é hora dele agir. E ele age ao teu favor. Quando você ora, Deus age ao teu favor. Ele quer mostrar que ele é Deus, porque a batalha é de Deus. Quando Elias, aleluia, colocou eles para esta batalha, ele disse, vamos ver quem é o verdadeiro Deus. Então a batalha é de Deus. Aleluia. Quando alguém te afrontar, tu vai dizer, vamos ver quem é o verdadeiro Deus. Oh, aleluia. O poder de Deus é grande. O poder de Deus é grande. O poder de Deus se manifesta. O poder de Deus, aleluia, conduz. O poder de Deus, aleluia, desmancha a obra, que seja lá e qual for esta obra. O poder de Deus desmancha. O que você tem pedido a Deus, Deus está desmanchando agora. Essa obra do diabo, do inferno. Labracalabracarabracantarábia. Seja queimado. Obras diabólicas. Em nome de Jesus. Deus tem poder. Elias ora. E quando ele ora, aleluia, no altar restaurado, não tem para ninguém. Não tem para ninguém, não tem para homem, não tem para ninguém. Não tem para demônio, não tem para diabo, satanás, não tem para ninguém. Quando o homem de Deus ora, quando o servo de Deus ora e coloca essa prova na mão do Senhor, esta batalha, pode se levantar muitos.
profetas do diabo contra a tua vida, de Baal, feiticeiro, macumbeiro, vão cair tudinhos, porque Deus é fiel. Shemikura labanagasai, nemekasébia, não prosperará nenhuma obra do diabo contra a tua vida, contra a minha vida. Essa batalha é de Deus, essa noite, nesse dia, essa batalha está sendo entregue agora na mão de Deus. Entregue agora. Então Elias restaura o altar e ora. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que era o de Israel, mostra que tu é Deus, Senhor. Lança o teu fogo. Ele começa a orar e o fogo vem. Aleluia. O fogo vem em nome de Jesus, e esse fogo consome todo aquele sacrifício. Ele lambe toda a água que está em cima do sacrifício e aquela vala. E quando o fogo desce, todo o povo começa a dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. A batalha foi vencida. Essa batalha está sendo vencida hoje. Hoje você está vencendo esta guerra. Hoje essa batalha está sendo vencida. Repekashide kamanai. Ribikovanai. Essa batalha está sendo vencida hoje. Esta batalha está sendo vencida hoje. Esta guerra está nas mãos do Deus vivo. Faz como o Senhor fez, meu Deus, quando Elias orou. Faz, Senhor, como o Senhor fez quando Elias clamou. E ele, aleluia, colocou as batalhas nas tuas mãos. A batalha dos deuses contra o verdadeiro Deus. Deuses que não suportam a glória do verdadeiro Deus. Xarabacantaramanai. E nesta noite, nesta madrugada, neste dia, eu dou o Senhor. Dou vitória ao meu povo. Dou vitória à minha igreja. Olha o fogo descendo. Olha o fogo quebrando o laço do diabo esta madrugada. Olha o fogo do Espírito Santo queimando. Rito, cuide, clablasébia. Todo impedimento está caindo agora. Profeta de Baal vão morrer. Profetas, aleluia, feiticeiros que não adoraram a Deus descerão ao inferno, às profundezas, se não se converterem ao Senhor, se não quiserem algo com Deus. Porque só o Senhor é Deus. Porque só o Senhor é Deus. Todo o povo começou a gritar: só o Senhor é Deus. Quando Elias vence a batalha, a maldição acaba. Quando Elias vence a batalha, aleluia, a maldição acaba. Essa maldição está quebrando na tua vida hoje. Essa maldição, através da tua oração. Cadê os Elias? Cadê os Elias que Deus tem preparado nessa terra? Cadê os Elias, aleluia, que Deus tem decretado nessa terra? Deus está derramando a capa de Elias para vencer essas batalhas. Deus está derramando
o seu poder sobre Elias. E Elias é uma unção que ficou derramado nas nossas vidas. É a unção que foi preparada de lá até aqui e chegou, aleluia, até João Batista e depois a Jesus Cristo, ao seu Espírito. A unção do Espírito Santo vem sobre a minha vida, vem sobre a tua vida. Deus levanta Elias. Deus levanta Elias. Deus levanta homens de Deus. Deus desfaz toda obra do diabo. Ele enviou o fogo como uma bomba atômica. 50, 100, 1 milhão de vezes. Lebrecalabracharabrakai. Nebepitekobienagandai. Labrakute kablacharamanai. Troquinéquia. Porque Deus é Deus. Porque só o Senhor é Deus. Porque só Tu é Deus que faz toda boa obra, Pai. Porque só Tu é Deus, meu Deus, que envia os Teus anjos a nosso favor. Vai repreendendo os laços do diabo e do inferno. Vai quebrando, meu Pai, todo o levante do inferno contra esta vida, esta alma, contra essa família, contra a minha vida, contra a nossa vida e nossa família. Meu Deus, vai desmanchando, operando, meu Senhor, Teus milagres. As batalhas estão, aleluia, poderosas no mundo espiritual. Ribicos, Ramanai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa guerra, Deus nunca perdeu uma guerra, uma batalha. E quando Elias vence, ele mata os profetas de Baal. Ele mata todos os profetas de Baal. E quando quebra a maldição que o altar é restaurado, agora vai vir aquilo, aleluia, para mostrar que quem mandava chuva era Deus. Porque eles diziam, aleluia, que quem mandava a chuva, a prosperidade, era o Deus dele, Baal. Mas Deus agora vai mostrar que quem faz é Ele. Deus vai mostrar, aleluia, e Elias manda o seu moço ir, aleluia, que estava com ele, até o lado, aleluia, para ver se vinha a chuva. E quando ele vai a primeira volta e diz que ainda não, ele disse, vai de novo, ele vai por 7 vezes e depois retorna. E ele disse, agora sim eu vejo uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. E ali o profeta que profetizou, quebrou a maldição nesta batalha. Veio muita chuva, veio bênçãos para as terras que estavam secas, como se fosse um avivamento. Quando a maldição é quebrada, Deus envia a sua misericórdia. Deus está enviando a sua misericórdia na sua casa, na sua vida, na sua família. Deus está enviando a sua misericórdia na sua família, na sua casa, por causa das tuas orações. Aquele que orou está recebendo agora o livramento de Deus. Está recebendo o livramento e Deus está botando para arrebentar com o inferno a favor da tua vida. E chuva é bênção. Chuva são bênçãos de Deus sobre a terra, para que o homem plante, colha, para que o homem venha bendizer o nome do Senhor, a sua natureza. Deus, o Senhor, aleluia, fez com que o seu nome seja glorificado naqueles dias, como hoje. Cadê os Elias? Deus quer levantar Elias, homens cheios do Espírito Santo, assim também como mulheres, servas, servos, jovens,
velhos, cheio do poder do Espírito Santo. Deus quer determinar a tua vitória. Nesta madrugada, nesta meio-dia, nesta meia-noite, nesta hora, o Senhor está batendo o teu inimigo. O inimigo da tua casa, da tua família, do teu casamento, da tua vida financeira, em todas as áreas. Deus tem trabalhado, porque Deus, o Senhor, é o que decreta, é o que faz acontecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, recebe a tua vitória. Lembre, a batalha é do Senhor. Ele guerreia, Ele enviou poder, Ele enviou graça sobre a tua e a minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Assim, nós te adoramos, Pai, e te glorificamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor, que fez os céus e a terra. Quase nesse momento estava ali, adorando, dizendo que Ele é santo. A minha boca não parava de dizer santo, santo, santo é o Senhor. A minha boca não parava de falar. E cada vez que eu falava, mais eu me enchia. Eu me enchia de Deus. Quando você clama, santo, 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 Ele te enche. Vai se enchendo agora. Vai se enchendo agora do poder de Deus. Diga que Ele é santo, diga. Oh, labracharabai tecai, kibikamanai, ramanchokibilebiasébia. Muitos estão dando glória para o mundo. Muitos estão dando glória para os seus desejos, suas vontades, mas não estão dando a glória de vida a Deus, de vida, para dizer que Ele é santo, santo, de que Ele é santo. Ele opera, Ele faz maravilha. Quanto mais você dizer que Ele é santo, mais e mais Ele vai te dar. Porque hoje a igreja está difícil, não quer mais o Espírito Santo não. Hoje em dia o povo, aleluia, não quer mais ser batizado com o Espírito Santo. E não querem, aleluia, porque as suas vidas hoje estão olhando para o mundo. O homem carnal. O Senhor disse para Noé: olha, Noé, eu vou destruir o homem, porque o meu espírito não contenderá mais com ele não, porque ele é carnal. Aleluia. Quando o homem começa a se tornar carnal, o Espírito Santo de Deus se afasta. E o que é isso, se tornar carnal? É porque só procura as coisas do mundo. É porque não quer ouvir o que Deus tem a falar. O Espírito Santo, ele chora com gemidos inexprimíveis. Ele geme por nossa causa. E não estão mais, aleluia, glorificando a glória devida. Até dentro das igrejas estão impedindo da ação do Espírito Santo. Jesus está voltando. Jesus está voltando, igreja. Aleluia. Por quê? Por causa disso. Louvado seja Deus. Quando é que eu sei que Jesus está voltando? É quando o povo começar a se apostatar, a sua própria igreja. E é o que está acontecendo. A sua própria igreja não está mais adorando, falando de Deus. Não estão mais fazendo a vontade de Deus, que é para ser.
Não estão mais pregando a sã doutrina e a salvação. Está tendo multiplicação de povos e nações nesse mundo. Mas o poder de Deus, que é a palavra, muitos estão paralisados. Louvado seja Deus. Não estão dando a glória de vida ao Senhor, a glória de vida, né? Tem gente, aleluia, que está no trabalho, que é cheio do Espírito Santo. Tem gente que está em casa, que é cheio do Espírito Santo. Tem gente, aleluia, que o pavio, o fogo, né? Ele acende bem devagarinho. Mas tem outros que não acende mais. Tem outros que perderam a intimidade. Tem outros que não têm mais a intimidade com Deus. Hoje em dia todo mundo sabe que é Deus, sabe quem é Jesus. Todo mundo crê. Todo mundo tem fé. É importante isso, sabe por quê? Porque já está sabendo e não estão querendo. É aí onde Jesus vai voltar. Porque Jesus sabe quem quer e quem não quer. Jesus sabe quem é a verdadeira igreja e quem não são. São várias igrejas, a Bíblia diz em Apocalipse. Mas só é uma que vai ser arrebatada. Só é uma que vai ser tirada. Como fala em Lucas 17 e no Evangelho de Mateus. Louvado seja Deus. No capítulo 24. Então, assim como a palavra de Deus ensina, né? Está instruindo, está mostrando que os dias são maus, difíceis, né? A terra está sendo abalada, até a natureza geme, a Bíblia diz. A natureza está gemendo. O sol, olha aí, está mais quente. E quando chega o tempo do inverno, as chuvas destruindo, né? Furacão, maremoto, por todo canto. Guerras, rumores de guerra, pai matando filho, filho matando pai. Tudo isso são sinais que Jesus mostrou. São princípios das dores, onde haverá nos últimos tempos uma tribulação tão grande, Jesus disse, que nunca houve em todos os tempos, e nem haverá, ele disse. Sabe por que nem haverá? Porque Jesus vai tirar o que é seu da terra, vai tirar aqueles que quiseram e os escolhidos para pregoar a sua palavra, vai tirar, e quem ficou, ficou. Vai para o fogo eterno e depois para o lago de fogo. Vão descer, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Senhor é Deus, mas não vão herdar o reino de Deus, não vão, porque escolheram os seus caminhos, os seus desejos. O próprio Jesus falou, aleluia, os dias são maus, muitos vão ser pegos de surpresa, muitos estarão sendo, aleluia, abalados. Jesus disse: ai das grávidas e as que amamentam naqueles dias, porque as dores são como de uma mulher grávida que sente contrações. A mulher grávida, quando sente contrações, ela vai aumentando as suas dores. Aleluia. Ela vai aumentando as dores, né, de parto. Aleluia. Vai ser dessa forma. Quando a mulher está pronta para ter a criança, ela sente dores. Mas logo que nasce a criança, Jesus diz:
ela se alegra. Então Jesus comparou a tribulação, a grande tribulação, como fortes dores de parto, que se multiplicará. Aleluia, se multiplicará. Louvado seja Deus. Estejamos prontos, preparados para esta última hora. Porque ele disse, aleluia, vocês não saberão nem dia nem hora em que há de vir o Filho do Homem. Aleluia, louvado seja Deus. Como ele disse, como nos tempos de Noé, louvado seja o nome do Senhor, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e consumiu a todos. É uma comparação poderosa de que Jesus fala, porque se você entender, Noé, o Senhor mandou ele fazer a arca. A Bíblia diz que ele passou 100 anos pregoando, dizendo que viu um dilúvio, mas o povo não acreditou. Aí Jesus começa a dizer, muitos, aleluia, não estão acreditando na minha vinda. E vai ser pego todos de surpresa. O significado que vai ser pego de surpresa é que Noé entrou na arca 7 dias antes. E desses 7 dias que passou, ele dentro da arca já, a porta foi fechada por fora. Deus fechou a porta por fora. Aleluia. E veio o dilúvio. Louvado seja Deus. Quer dizer, pegaram de surpresa, mas Deus salvou o que ele queria salvar. Eu vou dizer uma coisa para você, antes dessa tribulação, Deus vai arrebatar a sua igreja. Antes dessa tribulação, assim como Noé, antes daquela tribulação que ia morrer muita gente, a Bíblia diz que eles viviam normal, dia a dia, aquele seu dia a dia na vida pecaminosa, não quiseram Deus, né? E ali o Noé entrou na arca e pronto. Assim também o Senhor vai guardar o que é seu antes do dia da tribulação, antes da morte que está por vir, antes do lago de fogo, do inferno, onde Satanás e seus demônios estão lá, junto com as almas desobedientes que não quiseram a Deus. É uma comparação poderosa que Deus dá. É uma comparação poderosa que Jesus deu, porque ele disse, olha, estarão 2 no campo, um será levado e o outro deixado. Quer dizer, o Senhor vai levar, vai ter 2 igrejas, uma que sobe e a outra que fica. A igreja que fica, aleluia, é a igreja desobediente que não quis ouvir. Você está falando, você está ensinando, você está instruindo, mas eles não querem ouvir, não querem ter compromisso com Deus, não querem, aleluia, obedecer a Deus, vive na iniquidade, vive no pecado ainda. Porque a Bíblia diz, aleluia, que Jesus contou lá em Lucas 17, que quando ele viria, né, ia pegar de surpresa mesmo, mas ele vai tirar o que é seu. E ele disse, olha, assim os servos, né, que fazerem assim, né, que continuar na peleja e servindo a Deus, né, esse servo será levado, será tomado pelo Senhor, receberá um bem, estará no gozo do Senhor. Mas os servos que acham dizer, o Senhor está gostando, né, e começa a fazer o que é mal, então esses entrarão em trevas, né, entrarão nas condenação eterna, porque achou que Jesus não ia voltar, mas Jesus vai pegar de surpresa. Onde tiver 2, né, Jesus disse, na moinha um será levada e a outra deixada.
Então nós temos que ter cautela. Nós temos que estar preparado. Está chegando a hora, né? Ele disse, olha, assim também como no tempo de Ló, né? Jesus disse, Sodoma e Gomorra era uma cidade pecaminosa. Jesus falou dessa forma. E foi destruída, né, com fogo. Mas antes disso o Senhor foi lá e tirou Ló e sua família de lá. Então quer dizer que Deus, ele vai tirar a sua igreja. Deus vai tirar a sua igreja antes que o fogo venha consumir. Porque só vai consumir aqueles, aleluia, que vão ficar. Louvado seja Deus. Então, o Senhor deu um exemplo como da mulher de Ló. Como da mulher de Ló. Não sejais como a mulher de Ló, que olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Quer dizer, não olhe para trás. O seu alvo é para frente, é Jesus. Jesus está preparando o que é seu. Jesus está preparando a sua igreja. Jesus está preparando o seu povo. Aleluia. Para o grande dia do Senhor. Para o grande dia do Senhor. Ele veio como cordeiro, agora quando ele vier, ele vai vir como um leão. Ele vem com ira. Ele vem na ira, né? Então nós temos que se preparar. Nós temos que se preparar. Porque o Senhor já está voltando, está às portas. Nós temos que adorar. Diga que Ele é santo. Se enche do Espírito Santo esses últimos dias. A Bíblia diz, não apagueis o Espírito, ao qual vos estáis selado para o grande dia da redenção. O Espírito está na nossa vida, mas está sendo apagado. Alguns estão apagando a presença de Deus na sua vida. Prefere as concupiscências dos olhos, da carne e da maldade, do que a verdade e a justiça que vem do Espírito Santo, porque dele vem verdade, viu? Dele não vem mentira não, e quem anda com mentira, cada vez que você mente, você apaga ele na sua vida. Cada vez que você, aleluia, tem tentado, né, fazer a vontade da carne, do inimigo, você apaga o Espírito Santo da sua vida. Você não quer ouvir quando ele quer falar, pois ele incomoda a gente em cada situação da nossa vida. O que é certo, o que é errado. Nós temos que se preparar. Nós temos que aceitar Jesus como nosso Salvador da nossa vida, se arrepender dos nossos pecados, porque o Espírito Santo veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós temos que se preparar, porque Ele quer salvar, quer libertar, Ele quer agir ainda. Ele ainda está preparando o que é seu. Mas vai ser como nos dias de Noé, comiam, bebiam, nos dias normais. Casavam, né? Se davam em casamento. Dias normais. São dias que a gente acha que ali não era tribulação, ali não era. São dias normais para eles, né? Desejos da carne, vontade deles. Brincava, né, com as leis, casando, se separava, casava de novo, comia muito, bebia muito, né? Isso são obras da carne. Comia muito, bebia muito, se separava, né? Obra da carne. Casava, se dava casamento, separação, né? Louvado seja Deus. Até que veio o dilúvio. Assim, Jesus deu a comparação do que vai acontecer. Nós vamos entender quem é a igreja que sobe.
igreja que não sobe não entende isso não. Aqui não sobe, aqui fica, não entende nada. Você fala, ainda continua do mesmo jeito. É a igreja que fica. Ah, pastor, mas qual é a igreja que vai subir? É aquela que Deus está falando e está ouvindo. Já está sendo tocada trombeta, o que é isso? É Deus falando já. Deus já está anunciando. Já está sendo anunciado isso. Trombeta é algo que anuncia. Você vai ali e prega a palavra. Olha, Jesus está voltando. É trombeta. Trombeta de Deus. É anúncio de Deus. Que Deus está preparando. É assim que Deus faz. Aleluia. Está sendo anunciado, meus amados irmãos. E nós temos que se encher de Deus. Se encher do Espírito Santo. Para que a gente não venha ficar. Temos que encher as nossas lamparinas. Como diz em Mateus 25, né? Versículo 1 em diante. As 10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias, né? Olha aí, a metade de 10 é o que? 5. E 5 estão prudentes, 5, e as outras 5 nécias. Mas tudo era da igreja, tudo era virgem. Virgem era o quê? Separada. Todas são separadas. Engraçado que todas são separadas, mas as prudentes e as nécias eram diferentes, né? As prudentes, elas continuaram firmes, se encheram suas lamparinas até o dia do clamor. Todas dormiram e todas se acordaram, mas quem estava com azeite cheio, as lamparinas cheias de azeite, a luz brilhou no meio da escuridão e encontraram o caminho. Já outras não chegaram. No meio do caminho se perderam. Bateram na porta pedindo para entrar. E o Senhor vai dizer: eu não vos conheço. Eu não vos conheço, vós. Aleluia. Então vai ser assim. Os que praticam iniquidade, o Senhor vai dizer: eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Mais uma vez Jesus falou a entrar no reino de Deus os prudentes, os servos, verdadeiros e justos. Os nécios ficarão para trás. Vão correr, mas não vão achar o caminho. Mas aqueles que estão cheios do Espírito Santo, suas lamparinas acesas, vai ser derramada uma graça, uma glória maior ainda. Porque obedeceu, porque não olhou para o mundo, não olhou para trás, como a mulher de Ló. Ela paralisou, ela ficou ali, não saiu mais dali não. Morreu ali. Porque desejou aquela cidade de volta. Por que aquela mulher olhou para trás quando os anjos disseram para ela: não olhe para trás? Porque os seus olhos, né, queriam voltar. Seus desejos: eu não queria sair da cidade. Uma cidade do pecado, cheio de coisa ruim, de prostituição. Deus enviou fogo e enxofre, chuva de pedras sobre aquela cidade, e ela caiu, queimou completamente, porque não acreditaram, porque não obedeceram, porque se deixaram levar. Não olhe para trás, meus amados irmãos. Deus não tem prazer naquele que olha para trás. Jesus disse: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Continue, mesmo na peleja, carregue sua cruz.
Carregue, continue carregando. E lá na frente você vai receber a vitória. E a maior vitória está com o Senhor. Como vai ter choro aqueles dias, pranto e choros, os que ficarem. Como muitos vão chorar. Muitos vão entrar em desespero. E vão dizer, por que eu não ouvi, por que eu não pratiquei a vontade de Deus, a justiça. Muitos vão chorar, lamentar. Vai haver muita lamentação, vai haver aleluia aos que ficarem. Já os ímpios continuarão, sem saber, sem entender. Só Deus para nos salvar, para nos libertar nos últimos dias. Continue orando, porque eu garanto a você que o teu Deus é justo. O teu Deus, o meu Deus é justo. Ele vai fazer conforme a vontade dele. E se esforce, porque o reino dos céus é tomado à força, a Bíblia diz. E você vai obter o reino de Deus. Você vai lutar, vai guerrear. Eu quero estar com o Senhor naquele grande dia. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar meus irmãos. Dê o like, compartilhe. Meus irmãos, escreva aí, os comentários aí no YouTube. Porque quanto mais você dá o like, ele envia para outras pessoas. O próprio YouTube envia para outras pessoas. Então, se você não participar, o canal ele fica sem enviar os vídeos. Mas muitos estão precisando dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém?